tarde! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a aula de hoje com antecedências para que não aconteça nenhum imprevisto. Nós iremos ministrar esta revistinha, né? A sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Nós vamos estar aqui, conhecendo Jesus e o reino de Deus, ok? Hoje nós teremos a nossa primeira lição. Vamos lá? A necessidade humana e o problema do pecado. Bem, aqui é uma sala de aula, né? Nós temos nossos respectivos alunos que já fazem parte da sala e eu vou fazer a chamada. Eu acredito que eu quero dar a devida honra a todos que estão presentes conosco, né? Nesta sala. É um momento de muito entusiasmo que eu sinto por ter conseguido chegar até esse momento. Hoje é a primeira ministração da primeira aula. Desde agosto, né? Essa sala surgiu, nós tivemos que juntar os 100 números de pessoas, a qual nós conseguimos chegar ao objetivo. E nós já criamos a primeira sala, as revistinhas já estão conosco. Hoje a primeira aula, né, inerente ao tema, a necessidade humana e o problema do pecado. Eu acredito que nessa jornada nós iremos nos debruçar de muitos testemunhos, de situações, e como não pode faltar, explanação da palavra, é o que eu mais friso aqui nesse momento, é que a gente possa, né, se debruçar na palavra de Deus. Bem, vamos lá aos nossos alunos que nós temos em nossa sala. Nosso querido amigo Valdemar Pereira, o polimata Valdemar Inexplicável, Valdir Souza, Gilson Moreira, Lucas Prado, Zé Cunha, Victor Emanuel, Valdir Souza, Verlene Mendes, Valdemar Pereira, já falei, Gilson Moreira, Ivonete Silva, Janilson Gomes, Egídio Cunha, Geraldo Mota, Valdir Souza, Ivonete Silva, Janilson Gomes, João Paulo Costa, Neudiane Félix, Gerson Diego Cunha. E são esses os que fazem parte dessa nossa sala. Neudiane Félix, minha esposa, seja bem-vinda, minha querida. Bem, pessoal, vamos lá, né? Nós temos essas pessoas e quantos mais o Senhor, através da internet, poderá alcançar você, tá bom? Como sempre, nós vamos prezar, como de praxe, iniciar os trabalhos do Senhor com oração e damos início à lição de hoje. Eu acredito que nós vamos ter um grande caminho, um aproveitamento excelente para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento. Deus vai falar muito ao seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Que vidas sejam alcançadas, que tu possa falar ao coração de cada pessoa que venha ouvir a tua palavra, abranger o conhecimento das Escrituras Sagradas. Como podem, Senhor, conhecer se não há quem pregue? Então, Pai, tu levanta esses pequeninos para poder levar a tua palavra. Através desse canal da internet, nós conseguimos alcançar essas pessoas que estão nos assistindo e as que vão nos assistir. Pedimos ao Senhor que tu possas falar
poderosamente ao coração de cada pessoa e trazer ao conhecimento das tuas escrituras sagradas. Amém? Vamos lá, pessoal. Agora, vamos fazer uma leitura bíblica em classe. A lição de hoje é a necessidade humana, o problema do pecado. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, certo? E no decorrer da lição, nós temos a introdução, tá bom? Fica bem aqui, ó, a introdução. E nós temos 3 tópicos, né? O primeiro ponto, a criação perfeita e a origem do pecado. O segundo tópico, a natureza e a realidade do pecado. E o terceiro tópico, o sofrimento humano e a privação de Deus. Olha, eu confesso que eu andei estudando essa lição e é algo assim tremendo. E a lição é necessário que ela seja embasada pelas as passagens bíblicas que aqui solicita que nós venhamos a ler. Então a gente tem que fazer a leitura. Não basta somente quando eu estou aqui observando a lição, né, que eu tenho uma passagem bíblica aqui, eu passar por cima e não ler esta passagem. A pessoa vai ficar sem o entendimento. Então a gente precisa ler, né? Em muitos casos, o versículo ele repete, mas a qual a gente não tenha a frisão, a observação desta passagem é necessário que seja lida. Bem, vamos iniciar. O texto bíblico em classe, ele se encontra, para você que tem aí sua Bíblia e quer fazer um acompanhamento, né? Romanos 3, Novo Testamento, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo do 9 ao 11, e o capítulo 5, do versículo 12 ao 14, bem pertinho um do outro. Vamos lá para nós podermos não perder tempo, né? Romanos 3, 9 ao 11. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Nós iremos aqui, de uma forma bem resumida, falar a respeito da importância do conhecimento do pecado. Que não há um justo, nenhum sequer. Esta passagem bíblica, ela faz alusão a um texto bíblico escrito em Salmos. Vamos ler aqui a introdução. Uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos a maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é
o fato de ter decidido criar, por amor, o universo e a humanidade. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não automatos, fez com que fôssemos responsáveis pela dedicação, pela decisão de viver segundo nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipulara. Esse é o ponto de partida para se entender a triste realidade do pecado. Eita! Veja bem, essa parte que o autor ele fala contudo o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não automatos. Veja bem, essa palavra automato, ela nos dá significado de abatido, né? Desanimado. Então, a gente não nasce com uma probabilidade de ser abatido. Veja bem, olhe, viver segundo nossas próprias maneiras e não de acordo com a forma que o Criador estipulava. Foi o princípio de tudo. O Senhor, na sua magnitude, ele planejou o que há de melhor para o homem. Preparou o jardim, fez o homem habitar em plena harmonia, em pleno momento ímpar aqui na terra. E ao ponto que você percebe que o homem, ele traz uma ênfase que até hoje permanece. Se você perceber comigo que o homem, ele colocou o nome dos animais. Olha só a intimidade que ele tinha com Deus. Quantas coisas hoje, né, feitas por homens, se deixam ao esquecimento, se deixa para lembranças do passado. Mas quando estamos com Deus, todos os propósitos que nós viemos a realizar, eles são bem vistos e são também permanentes, porque são feitos em Deus. Mas tudo aquilo que o homem propõe a fazer pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, ele tende a fracassar. É por isso que eu, em um momento de aconselhamento para casais, eu, conversando com a minha esposa, eu disse uma coisa para ela, que se acontecesse uma oportunidade de eu conversar com um casal de namorados, né, eu iria dizer assim: qual é a sua escolha que você quer fazer? A escolha da carne ou a escolha do espírito? Porque a escolha da carne já é bem claro. Se tiver aparência, bonito, formoso ou formosa, né? Você escolher segundo a carne, o que vai gerar um relacionamento escolhido segundo a carne? Vai proporcionar as escolhas que diz que o fruto do Espírito são e as obras da carne são brigas, decepções, emulações, orgias, prostituição. Essas são as escolhas da carne. E elas trazem consequências seríssimas para quem escolhe a carne. Mas se você fizer escolhas no espírito,
uma escolha feita em Deus, você vai ter paz, longanimidade, benignidade, entendimento, domínio próprio. Essas são as escolhas no Espírito. Então, em um relacionamento, é importante você fazer escolhas no Espírito. Porque na carne, desculpa, as escolhas que você faz na carne, bebedeira, prostituição, orgias, glutonarias. Olha, vale bem salientar uma coisa. Muitas pessoas falam sobre glutonaria, a pessoa que gosta de comer demais. Somente uma questãozinha bem simples para que você possa entender. Glutonaria. Glutonaria é uma palavra que vem de uma expressão apetite, o significado, apetite desordenado. Aí a gente sempre leva, poxa, apetite desordenado é se alimentar, querer comer muito. Apetite desordenado está ligado a um desejo insaciável de cometer algo. Você pode usar droga demais, você pode querer beber bebida alcoólica demais, você pode querer, nesses apetites desordenados, você pode querer praticar a relação, né, de uma forma desordenada. Então, não é só ligado à alimentação. Glutonaria não é só questão de se alimentar. O apetite, ele não está ligado somente à comida. Eu posso ter um apetite diferenciado à comida. Eu posso ter um apetite desordenado para beber. Eu posso ter um apetite desordenado para praticar algo ilícito. E aquilo que é desordenado e que não é organizado, você acaba trazendo vários prejuízos. Antes de eu começar no ponto da primeira lição, que diz a criação perfeita e a origem do pecado, eu quero lhe mostrar na Bíblia essa primeira passagem que eu li, a qual diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. O profeta, apóstolo Paulo, falou isso da cabeça dele. Ele tirou assim: eu vou ter uma luz agora de Deus e vou falar isso aqui porque Deus está mandando eu falar. Veja bem, mesmo naquele período, ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Sabe onde é que está escrito isso? Salmo 14. Diz assim: Salmo 14. E Salmo 14 só é 7 versículos. Versículo 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscassem a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer. Essa palavra, esse salmo, ele é feito por Davi. Salmo de Davi para uma canção. Aproximadamente quase 1000 anos antes de Cristo.
Este homem, Davi, que passou por muitos problemas, nos traz este entendimento sobre que não há um justo, nenhum sequer. Não há um que faça o bem, não há um que entenda. E agora, como é que fica a humanidade? A criação perfeita e a origem do pecado. Vamos lá. Criação. Primeiro subtópico. Criada à imagem e semelhança de Deus, o homem, está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a qual fala da criação do homem. A humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta. Olha que coisa maravilhosa, né? O primeiro casal vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. A passagem bíblica que pede referência aqui é Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, e o capítulo 3, versículo 8. Essa harmonia é que não havia essa diferença do homem e não de outros animais, o tigre, o elefante, o hipopótamo e outros animais. Não havia medo, não havia pavor, todos eles. E como eu havia falado que uma das coisas primordiais a qual o homem proporcionou para com Deus é porque ele deu o nome dos animais, e esses nomes dos animais permanecem até hoje. Quando Deus está com o homem, tudo que ele faz no Senhor permanece. Vamos lá. Então, na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, a harmonia, o comum, né? Não havia, ou seja, eram dirigidos e orientados plenamente, aptos, tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. Quer dizer, nós não sabemos se isso durou 1000 anos, né? Não sabemos ao certo quanto tempo. O homem era eterno, o homem não tinha pecado. Então a gente não tem como dizer assim, isso aí foi só um período, porque a Bíblia ela se limita a contar apenas os fatos mais importantes. Então existe nas entrelinhas de um versículo para o outro, pode ter ali um espaço de 9.000 anos. Uai, que louco, que 9.000 anos. Irmãos, é isso mesmo. O prazo da criação de Deus. Deus criou o mundo em 7 dias. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não sabemos quanto tempo durou esta harmonia entre Deus e o homem. Sabemos que não foi apenas algumas semanas, alguns meses. Então esse período aí não sabemos, mas sabemos que teve um longo período. Então, como eu disse, não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. Isso é um fato. É que não havia choques ou disputas por espaços. Eita! Pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. Quer dizer, eu sei que só havia Adão e Eva, mas não existia disputa. O que é meu, o que deixa de ser. Esse espaço aqui é meu, não tome de conta disto. Não venha para cá. Isso daqui me pertence. Então isto não existia neste período. Ok? Vamos agora para
segundo subtópico, nós falamos sobre a criação, né? Tudo harmoniosamente. Não sabemos o período que Deus conviveu com o homem e que não foi poucos tempos, né? Mas isso não, a Bíblia não relata. Mas nós sabemos que teve um grande tempo onde tudo acontecia harmoniosamente bem, não havia disputas. E agora nós vamos falar da queda. Juntamente com a ordem de cuidar, a humanidade recebeu uma orientação ética. Como é possível verificar tal orientação? Vamos ler o texto sugerido aqui da lição, no capítulo 2 de Gênesis, diz o seguinte, capítulo 2, versículo 15 e o 17. 15 ao 17. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética. Que orientação foi essa? Vamos ver aqui na palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. 15 ao 17. Assim como Yahvé, Deus, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, com toda certeza morrerás. A ética, orientação de ética. O Senhor está nos dando uma orientação. Tu pode comer de todas as árvores que tem no jardim, de todos os frutos que tu plantar, mas aquele ali que está do bem e do mal, dele tu não comerás. Porque se tu comer, certamente tu morrerás. Deixa o homem bem alerta sobre isso. Em alguns estudos, a gente sempre gosta de conversar algumas coisas, e seria realmente este pecado de pegar uma fruta? Que fruta era esta? Que se o homem comesse, ele cometeria um pecado. Seria realmente um fruto a atitude proibida que o homem cometeu? Isto é um tema que está sendo muito discutido, mas vale salientar que a Bíblia diz no Novo Testamento, pelas palavras de Jesus, fala: produzir bons frutos, produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra fruto, nesta palavra que Jesus fala em produzir frutos dignos de arrependimento, vale salientar que isso é muito inerente à atitude humana. Está ligada ao seu procedimento, ao seu comportamento, comportamental. Tem sido muito debatido essa questão a respeito sobre o pecado de Adão, se realmente foi uma fruta. Que fruta foi? Pera, uva, abacaxi? Que fruta foi essa que ele comeu? Que fruto proibido era este, né? Então, está mais ligado à compreensão de fruto pela questão do procedimento, de produzir de um fruto,
que causaste a desobediência do que uma fruta em si, a qual o Senhor disse: não tocarás e não comerás. Porque quando ele se achou que ele cometeu o pecado induzido pela sua mulher, que o Senhor procurou por Adão, ele se escondeu, né? Ele se escondeu. E quando ele se encontra com o Senhor, com Deus, Deus diz para ele: comeste da árvore que eu lhe disseste que não comeste? Parece a Bíblia simplificar, né? Diminuir as palavras para que o entendimento seja mais prático. Porque é como se você estivesse chamando a atenção de uma pessoa ou de seu filho, dizendo: fizeste essa atividade que eu te disse que não fosse fazer? Né? Vamos lá. Como é possível verificar? Tal orientação continha deveres, direitos, proibições, punições, portanto servia como um norte para que o ser humano tivesse direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador. E assim transgrediu a ordem divina expressa: não comerás daquele fruto, porque certamente morrerás. Está escrito em Gênesis 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 24. Tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação da criatura com o Criador, alterando todas as demais relações. A harmonia que antes havia fora quebrada. O reino de Deus, isto é, o reinado divino, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, sem acesso, pois o mundo tornará-se o reino humano no pior sentido das expressões. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Parece, né, irmãos, que era para ser uma harmonia maravilhosa. Mas a partir do momento que o homem cometeu o pecado, aquela harmonia acabou. E desde então agora o reino humano passou a prevalecer. A morte passou a tomar de conta. E por consequência veio a violência, veio a inveja, veio a ganância. E assim nós temos o decorrer da história, não é? Redenção. Terceiro subtópico. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco e maneira. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada. Se você bem analisar, você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Isso a humanidade já vem vendo há muito tempo. Mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada. Consigo mesmo e com o mundo. E procura de todas as formas consertá-lo. Por isso, em toda a sua trajetória é possível verificar as diversas criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor, como religião, filosofia, política, ciência, ideologia e etc. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento,
uma redenção que somente Deus pode saldar. Assim, como um ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de protoevangelho. Ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça. Apocalipse, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Destruindo de vez por toda o poder do pecado. Ó, pessoal, vocês que estão me acompanhando aí, ó. Aqui, ó. Foi ele, João Batista. A partir deste homem, o caminho do Senhor foi preparado. Este homem, João Batista, pronunciou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Por quê? Porque o caminho antes fora quebrado. O caminho antes fora rompido pelo pecado, pela desobediência, pela falta de sabedoria, por uma palavra maldita que você pronunciara, e esta palavra custou a vida de alguém, custou a vida da sua família, custou a sua vida, o seu emprego, e agora você se encontra em uma situação de consertar. E não é fácil. Quando uma construção, um edifício se rompe, para reedificar, tem suas dificuldades. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João Batista disse, numa certa situação em que indagaram a ele e perguntaram: és tu o Messias? Ou devemos esperar por outro? Ele olhou e disse: eu não sou o Messias, pois nem digno sou de desatar as suas sandálias. Quer dizer, Jesus era de uma tamanha força, porque Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso caminho para podermos nos remir na pessoa dele. Porque Ele foi o que esmagou a cabeça da serpente. Foi Ele que não tinha mais pecado. Foi Ele que poderia fazer com que a humanidade pudesse voltar a este reino de Deus. Vamos lá. Vamos agora para o segundo ponto. Aqui, ó. A natureza e a realidade do pecado. Eita, que o tempo está quase meia hora. Já está quase se findando. Pessoal, se findar, eu reabro o vídeo e vou botar a parte 2, tá bom? Não se preocupe. Estamos indo para o segundo ponto. É importante demais nós estarmos com essa lição abrangendo, né? Você está gostando? Comenta aí, deixa o seu like. A natureza e a realidade do pecado. O pecado e a sua universalidade. O texto paulino, registrado em Romanos 3:23. Onde é que está? Aí nós lemos, né? Não, lemos não. Está aqui. O texto paulino, registrado em Romanos 3:23. Diz... Uau! Esse versículo aqui é um dos mais magníficos que eu acredito. Pois
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora como é que ficou a situação da humanidade? Olha, pessoal, esse versículo, na minha conversão, quando eu conheci o Evangelho, ele muito me chamou a atenção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, ninguém tinha como dar o acesso. Ninguém tinha como te proporcionar, dizer assim, olha, eu passei por isso, eu sei qual é o caminho, vem cá, deixa eu te ensinar. Pessoal, Jesus foi bem claro. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disse, mestre, mostra-nos o caminho, e é tudo que nós precisamos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem mim. Só há um intercessor, só há um caminho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas e refúgio, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor está chamando. O Senhor está reconhecendo a sua necessidade, a sua pequenez. Não há justo, não há atitude. A Bíblia diz no Isaías, capítulo 64, diz que os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia perante o Senhor. Não adianta. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, diz sobre o verdadeiro amor. O que adianta eu dar minha riqueza, vender tudo o que tenho, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada adianta. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor é tudo. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sinto que Deus está falando com pessoas desse momento. E eu tenho a certeza que o que vai fazer você viver de novo é a palavra de Deus. Que o que vai te levantar de novo é a palavra do Senhor. E é assim, no passo do gado. Então, oh glória, que maravilha. O texto paulino registrado em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos